Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham pela Canção Nova, estamos começando mais uma vez a nossa Escola da Fé. É um programa da Canção Nova que quer levar a você um pouco daquilo que está no coração da igreja. Aquilo que há 2000 anos Deus revelou para a igreja, seja através da Sagrada Escritura, através do magistério da igreja e através também da sagrada tradição da igreja. A igreja se apoia em 3 colunas: Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. O Sagrado Magistério interpreta a revelação bíblica e a revelação que veio pela tradição. É isso que a gente quer sempre estudar aqui na nossa Escola da Fé, ok? Mais do que um reavivamento espiritual, é um aprofundamento espiritual, ok? Para que a árvore da fé tenha raízes, né? E suporte as tempestades, suporte as chuvas e também suporte as secas, né, espirituais que a gente vive. Mas vamos começar rezando, porque Jesus disse, e a gente não pode esquecer: sem mim nada podeis fazer. Então convido a vocês que estão aqui no auditório, vocês em casa, agora a gente pedir ao Divino Espírito Santo que abra as nossas mentes, os nossos corações e derrame neles, né, a sua inspiração, o fogo do seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, e fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E nós queremos pedir também à Virgem Maria, a mãe de Jesus, a nossa mãe, aquela que Jesus nos deu aos pés da cruz, que interceda por nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glorioso e bendito São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto, agora podemos caminhar nas mãos de Deus. E eu quero saudar vocês que estão aqui no nosso auditório, agradecer a presença de vocês. Tem gente aqui de muito longe, né? Eu vou dizer o nome da cidade e vocês levantam a mão que os nossos câmeras vão mostrá-los. Inhapim, em Minas Gerais, tá aí. Recife, Pernambuco. Brasília, Distrito Federal. Serra, no Espírito Santo. Alagoinhas, na Bahia. Rio de Janeiro, RJ, Lavras, Minas Gerais, estão ali, Primavera do Leste, Mato Grosso, São Paulo, capital, Santa Cruz, Rio de Janeiro, Canarana, deve ser isso, na Bahia, Divinópolis, Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Washington, nos Estados Unidos. Tem gente até de Washington, seja bem-vindo. É brasileiro, né? Tá bem, tá valendo. Sejam bem-vindos. Contagem, Minas Gerais, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tá aí. Cambira, no Paraná, Aracaju, Sergipe, Manaus, Amazonas e Nova Trento, Santa Catarina. Quanta gente de longe. Sejam bem-vindos. É uma alegria a Canção Nova recebê-los aqui e de modo especial aqui no nosso programa, ok? Eu quero lembrar que a Canção Nova está fazendo uma promoção, um kit família, com 6 produtos, estão aqui, olha, a câmera mostrar, 6 produtos, uma promoção válida até o dia 30, é uma promoção bem forte. De R$ 136,40 está saindo por R$ 99,00, né? O livro Famílias Edificadas no Senhor, do padre Alexandre, né? Está aqui. Livro Histórias e Parábolas para a Família, do padre Christian Shankar, é esse aqui, Histórias e Parábolas para a Família. CD Avivando Corações, da Luciana Antunes. DVD Como é Linda a Nossa Família, mostrou o Jonas da Bíblia, está aqui, né?
esse é o DVD, Monsenhor Jonas, e uma coletânea de pregações nos braços do Pai, pregações do Padre Léo, Monsenhor Jonas, Alexandre de Oliveira, professor Felipe Arquino, está aí. E também o livro Na Escola de Nazaré, que é esse livro aqui, Na Escola de Nazaré, do Frei Bruno Varriano, OFM. Um kit, tudo sobre família. Né? Nós estamos vivendo aí o mês de outubro, tivemos a Semana da Família, então a Canção Nova está com esta promoção, ok? E nós vamos, no programa de hoje, continuar o estudo que nós estamos fazendo sobre o sacramento do matrimônio. Eu quero lembrar que este ano eu escolhi, desde o começo do ano, a gente analisar o sacramento. Se Deus quiser, vamos chegar até o final do ano, vendo também o sacramento da ordem, da unção dos enfermos, que vai ficar faltando. Hoje, eu quero conversar um pouco sobre a educação dos filhos. Semana passada, a gente conversou sobre a vida do casal, crescer e multiplicar. Crescer, hoje é o multiplicar. A gente vai tratar sobre isso. Eu quero mostrar alguns livros que estão relacionados com esse assunto. Esse livro, Educar pela Conquista e pela Fé, é um livro que eu escrevi, fruto da minha experiência, educação de 5 filhos, agora com 11 netos, vem vindo mais um aí, fiquei sabendo ontem, 12. É um livro sobre educação dos filhos. Eu trato desse assunto também aqui, Família Santuário da Vida, ligado também a todo o assunto de família. Nesta coleção de 7 livrinhos da Canção Nova, um de cada sacramento, tem o sacramento do matrimônio. Também outra fonte de consulta, e eu quero mostrar um livro muito especial, Matrimônios Santos, casais que foram beatificados ou canonizados pela Igreja. E aqui nós estamos vendo os pais de Santa Teresinha, vão ser canonizados agora no dia 18 pelo Papa Francisco. É a primeira vez que um casal é canonizado no mesmo dia. Tem vários outros casais que esse livro trata. Esse livro foi escrito por um padre alemão chamado Padre Thomas Kevin Kraft. O padre Thomas, ele pegou os casais que foram canonizados, marido e mulher. Então, por exemplo, tem Tomás Moros e a esposa, São Luís IX, rei da França, a esposa, Gianna Beretta Molla, esposo. Por quê? Para mostrar para nós que o matrimônio é uma escola de santidade. Até hoje a gente está muito acostumado com o santo que é frei, que é padre, que é monge, que é carmelita, que é freira, não é? Não, muitos casais santos. Isso o Papa João Paulo II se preocupava muito com isso. João Paulo II dizia, é preciso mostrar os casais santos para os casais. Por quê? Para mostrar que a vida do casal, tanto a vida conjugal, quanto a vida de educar e criar os filhos, é uma escola de santidade para os pais e para os filhos. Então, este livro, eu creio, é o único livro que eu conheço que trata de casais canonizados e beatificados. E olha, aqui tem casais aqui extraordinários, por exemplo, Jacques Maritain e Raíza Maritain. Temos aqui, por exemplo, Santos Aurélio e Natália, Félix e Liliola, Santa Margarida e Malcolm, reis da Escócia, São Luís IX e a esposa, reis da França. Quer dizer, mesmo nos palácios é possível se santificar, mesmo nas cortes dos reis, quer dizer, Deus age em todos os lugares. Muito bem. Esse livro também tem o sacramento do matrimônio, porque tem os 7 sacramentos, tem também o sacramento do matrimônio, e esse kit todo que eu já mostrei também aí versa sobre todos esses assuntos, ok? Nós estamos vivendo o sínodo da família, muita discussão, muita conversa no Vaticano, eu tenho acompanhado aí pelos sites, tem gente preocupada, achando que os bispos vão mudar as coisas. Não vai mudar nada. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, não vai mudar nada. Sabe por que não vai mudar nada? É bom a gente conhecer um pouco de história da igreja, Eu dou aula de história da igreja aqui no Instituto de Teologia da Canção Nova, os teólogos da Canção Nova, A igreja tem 2000 anos, nunca mudou um dogma da igreja, nunca um papa revogou o ensinamento doutrinário de um papa anterior, nunca
um concílio da igreja, foram 21 na história da igreja, nunca um concílio revogou o ensinamento doutrinário do concílio anterior. Não vai haver mudança doutrinária nenhuma. O que pode haver é mudança administrativa, pastoral. Entende? Esse Papa é um Papa que quer a igreja aberta para o mundo. Ele usa duas expressões muito interessantes. Ele fala que quer a igreja como, né, um hospital de campanha. O que é hospital de campanha? Quem esteve no exército, na aeronáutica, sabe. No meio da guerra você tem um hospital, uma barraca lá que é um hospital, porque chega ferida toda hora. Então, o Papa diz, tem muita gente ferida, casais separados, casais de segunda união, filhos abandonados. Vamos acolher, vamos tratar desse povo. Não quer dizer que vamos aprovar isso, aprovar aquilo, não vamos aprovar nada que não está certo. Vamos acolher. É diferente. Segunda coisa que o Papa fala, vamos para a periferia da fé. O que é a periferia da fé? Não é só a periferia geográfica, ir lá para os morros, fora do centro. Não, o Papa fala, vamos buscar aqueles que estão longe da fé. São mais os ricos do que os pobres, que estão longe da fé, não é verdade? Os pobres estão mais perto da fé. Então o Papa fala, vamos buscar quem está longe. Quem se tornou um ateu porque não foi evangelizado. Aquele que de repente separou da mulher, dos filhos, porque viveu lá um adultério, porque não tinha lá uma assistência espiritual. Vamos para as periferias da fé. E olha, e foi esse discurso do Papa Francisco que fez com que os bispos o elegessem Papa no conclave. Quando ele fez, que os cardeais todos, antes do conclave, cada um faz um discurso, né? Vários cardeais disseram que quando o Papa Francisco colocou isso, o Espírito Santo colocou na cabeça de muitos cardeais, é isso que a igreja precisa hoje, uma abertura. Não quer dizer que vai aprovar o que não está certo, mas vai acolher, é diferente. Não é? O samaritano não acolheu aquele judeu que estava lá machucado, era inimigo. Não é? Jesus não foi na casa lá do Zaqueu, que era um ladrão, um corrupto, e converteu aquele homem. Zaqueu, desce da árvore, hoje eu tenho que ir na sua casa. Jesus não disse que o Zaqueu estava certo, que a corrupção. Jesus não falou nada. Zaqueu, eu vou na sua casa. Bastou isso para quebrar o coração do Zaqueu. É isso que o Papa quer. Jesus não mudou nada da posição dele diante de Zaqueu. Tanto é que Zaqueu é que mudou. Senhor, se eu roubei alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Entende? Então, gente, é rezar pelo sínodo. O Espírito Santo não se contradiz. Ele não ensina uma coisa no século I, outra no século XXI. Fiquemos tranquilos. Entende? Vamos rezar pelo sínodo, aguardar aí as definições dos bispos e viver tudo isso com muita tranquilidade. Bom, vamos ver se nós temos aqui o plasma funcionando. Não? Infelizmente estamos com um problema no nosso plasma, as conexões aí com mudança de TV digital, agora do analógico para o digital, algumas coisas nós estamos ainda em adaptação. Não tem problema, a gente vai começar a conversar sobre a educação dos filhos um pouco hoje. Quem assistiu o programa semana passada viu que eu falei dos casais, da vida conjugal, falei daqueles 10 mandamentos do casal, etc. É o crescer. Mas Deus deu 2 mandamentos para o casal, crescer e multiplicar. Então, o segundo ponto forte do casamento são os filhos. E aí eu tenho aqui algumas coisas que eu tirei dos documentos da igreja, do catecismo, da Familiares Consórcio, do Papa João Paulo II, da Carta às Famílias, do Papa João Paulo II, que é de 1994, e que eu quero seguir aqui alguma coisa, né? Então, por exemplo, a Bíblia diz o quê? Deus diz para o casal, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei. Esse é o desejo de Deus. Deus quer ver o homem, a mulher, se multiplicar, encher a terra. Claro que
a igreja ensina a paternidade responsável. Cada casal deve ter todos os filhos que puder ter. Ah, eu posso ter 15 filhos, então tenha 15. Ah, eu só posso ter um, só posso ter dois, então tenha um, dois. A igreja não vai dizer quantos filhos o casal tem. Né? Agora, nós sabemos que hoje há um medo terrível de ter filhos. Né? Não tem nenhum país da Europa, só para dar um exemplo, dos 31 países da Europa, da Comunidade Europeia, não tem nenhum país que consiga manter a população. Estão todos diminuindo. Por quê? Porque para você manter a população, você precisa ter 2,1 filhos por casal. Por que 2,1? Porque se o casal morre, se deixou 2 filhos, continua. Mas tem gente que não casa, morre e não deixa descendente, por isso que é 2,1 na média. Quantos países na Europa têm 2,1 filhos por casal na média? Nenhum. Espanha está com 1,2, Portugal 1,3, parece que a França é o que tem mais, está com 1,6. Na média, não passa de 1,5, ou seja, todos os países da Europa estão diminuindo. Isso é um problemão. Por quê? Esses países estão todos envelhecendo, o velho não trabalha, ainda recebe de aposentadoria e fica doente toda hora, não é verdade? Quem que paga essa conta? A Previdência Social. Se não nasce jovens, não nascem crianças para trabalhar, quem é que vai manter os aposentados? E que estão crescendo cada vez mais. O Japão está apavorado com isso. Os países da Europa estão ficando apavorados. Aí começaram a fazer o quê? Eutanásia. Então, hoje, por exemplo, a Bélgica, Holanda, a eutanásia é aprovada. Fazem 4, 5 mil eutanásias por ano legais. A família autoriza o médico a matar o doente, porque já está velho, está terminal, não tem mais coisa. Esses dias eu vi uma reportagem na internet que os velhinhos dos asilos da Bélgica e da Holanda estão fugindo para os asilos da Alemanha, porque na Alemanha não tem eutanásia legalizada. Então, essa questão da falta de nascimento já é uma questão terrível. Tem gente que pensa que o Brasil tem muita gente. O Brasil é um país vazio. E eu quero dar aqui um dado. É por isso que a igreja não aceita esse controle drástico da natalidade. Vou dar um dado que vocês vão entender com a maior facilidade. Vou até escrever aqui no quadro. O Japão tem 330 pessoas, habitantes, por quilômetro quadrado. Tá? Se você pensar num quilômetro quadrado, é isso aqui, ó, um pedaço de terra que você tem 1 quilômetro aqui e 1 quilômetro aqui. Então, aqui você tem 1 quilômetro quadrado. Tá certo? O Japão tem 330 pessoas. O Brasil tem 20 pessoas por quilômetro quadrado. Quer dizer, o Brasil tem uma densidade demográfica 16 vezes menos que o Japão. Se nós aqui no Brasil quiséssemos nos sentir como se nós estivéssemos no Japão, nós temos que pegar a população nossa hoje, que é de 200 milhões, e multiplicar por 16. Ou seja, se você pegar 200, multiplicar por 16, 3 bilhões e 200 milhões de habitantes. Para você se sentir aqui no Brasil como se você estivesse na densidade demográfica do Japão, era preciso que o Brasil tivesse 3 bilhões e 200. Nenhum país do mundo tem isso. A China, que é o país mais populoso do mundo, tem 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300. Ou seja, o Brasil é um país vazio. E não é só o Brasil, é toda a América Latina está na faixa de 20. A Europa está na faixa de 100. O Japão está com 300. Aí você fala, não, mas no Brasil tem muita gente, as ruas estão lotadas, as favelas... É só no litoral brasileiro. É só no litoral. Se você vai para dentro do Brasil, não tem nada. Você pega um avião aqui em São Paulo e vai até Manaus, 3 horas e pouco de voo, o que você vê? Verde, 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 de vez em quando, uma cidadezinha. Entenderam?
E o que é trágico para o Brasil? O Brasil já está com 1,7 filhos por casal, ou seja, a população do Brasil já vai diminuir. Não sei o que vai acontecer com esse território tão grande que nós temos, de 8 milhões de quilômetros quadrados. Essa ficha não caiu ainda na cabeça das pessoas. Já caiu na cabeça dos economistas e dos demógrafos, mas está devagarinho caindo na cabeça essas conclusões, porque arrebenta com a Previdência Social e outras coisas mais. Bom, por isso que a igreja não aceita um controle da natalidade de qualquer jeito. De jeito nenhum. Bom, vamos fazer um intervalo e a gente volta já para continuar aqui a nossa conversa.